Oi, viajantes da vida! Bem-vindos! Mais um episódio dos nossos Curtas Espíritas. Aquele momento em que nós olhamos para o nosso dia a dia, para esse presente e pensamos que respostas nós encontramos na doutrina espírita a respeito disso. Qual parte da codificação, de alguma maneira, me ajuda a entender essa situação que eu estou a observar? E é interessante a gente pensar o seguinte, muitas pessoas, ainda mais nesses dias, com muitas desencarnações, com um numeroso número de pessoas que estão adoecendo, com a maldade aparecendo, escândalos de corrupção, pessoas fazendo coisas equivocadas, mesmo num momento tão difícil. E aí as pessoas dizem, isso é o fim dos tempos, isso aí é o fim dos tempos, a Terra vai acabar. Bom, acabar fisicamente não vai. O que vai acontecer é a transformação. Só que, quando eu ainda era criança pequena lá no Rio de Janeiro, em 1976, já ouvia lá no centro espírita que eu frequentava as pessoas dizendo que a Terra era um planeta de provas e expiações, ia virar um mundo de regeneração, onde tudo seria mais tranquilo, tudo seria mais feliz. Quase pintavam a ideia de um paraíso. Quando, na verdade, quando eu fui estudar, o mundo de regeneração, gente, é só um pedacinho transitório. Entre os mundos de provas e expiações, os mundos felizes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Então é muito importante a gente pensar assim, não vai ser um ato mágico. Não vai ser um estalar de dedos que vai transformar um planeta de provas e expiações num planeta de regeneração. Não, não será assim. Então nós estamos vivendo esse momento já há bastante tempo. Tanto que Allan Kardec o observou. Quando se fala de transição planetária, o primeiro momento de discussão da transição planetária aparece na codificação, nas obras básicas da doutrina espírita. E no livro A Gênese, que foi o último que Allan Kardec publicou quando estava encarnado, a gente tem A Geração Nova, que é um texto muito bacana, já lá no finalzinho do livro, que chama a nossa atenção para esse momento que nós estamos observando. Nós estamos observando o momento de transição das gerações na Terra. Nós não vemos pessoas tão diferentes, principalmente as gerações mais novas, que às vezes nos surpreendem, nos encantam. Não se deixem levar por essa propaganda enganosa de que a juventude está perdida, de que jovem é descabeçado. Eles diziam isso na nossa geração também, lá na década de 60. E olha nós aqui trabalhando. E olha nós aqui fazendo esforços para esse mundo não ser um mundo perdido, não é? Então confiemos nos nossos jovens. Acreditemos nas nossas crianças. Mas façamos a nossa parte para que as nossas crianças e os nossos jovens tenham o melhor de nós, para que eles possam apresentar o melhor deles. E é isso que vai nos trazer alento, confiança. E nós vamos ver, por outro lado, aquelas pessoas muito más, muito cri-cris, muito apegadas ainda às coisas materiais, desencarnando, e a gente não vê outros aparecendo iguais. É claro que de vez em quando tem uns pontos fora da curva, tem umas excrescências assim. Tá? O pessoal costuma dizer que a maçã não cai muito longe da árvore quando vê um filho ou uma filha tendo comportamento equivocado igual dos pais. Pode acontecer, ou por influência, ou por afinidade de espíritos que ali reencarnam. Não estamos isentos, ainda aqui no século XXI, mesmo depois de Jesus haver inaugurado há 2000 anos a transição planetária, nós ainda estamos sujeitos à reencarnação de espíritos atrasados. E vamos ver até por quê. Porque se imagina assim, a Terra vai ser um mundo feliz, a Terra vai ser de regeneração quando a gente conseguir enxotar daqui todos esses espíritos atrasados. Essas coisas horrorosas aí que fazem maldade e tudo mais. Bem, não é tanto assim. Olha o que Allan Kardec diz para nós lá na Gênese, no item 27 desse capítulo 18, quando ele vai tratar da geração nova. Para que os homens sejam felizes na terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que só se dediquem ao bem. Bom, aí dá a impressão de que realmente tem que fazer uma faxina, tem que enxotar para fora da terra todo mundo para ser um mundo feliz. Um mundo feliz. Um mundo de regeneração está abaixo nessa escala. Ele ainda é um mundo, como diz lá o Espírito Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos ter que lutar com as nossas dificuldades, em que o mal não foi totalmente banido, mas já existe a prevalência dos bons. Então vamos imaginar que é necessário sim que alguns dos espíritos que hoje estão aqui na Terra causando confusão, declarando guerras, fazendo extorsões, tendo atos de corrupção que matam gente, esses acabem sendo realmente excluídos, levados para outro planeta, porque Deus não vai extinguir ninguém, não vai mandar ninguém para o inferno. O que vai acontecer é que eles, que aqui são disseminadores do mal, propagadores de mentiras,
Num outro planeta, com o conhecimento que tem, eles podem ser chamados, inclusive, a ser reveladores da verdade. Olha que interessante. Vão ser os profetas do mundo onde eles vão reencarnar. Mas vamos ver isso mais adiante. E aí Kardec prossegue. Havendo chegado o tempo, grande emigração, aqui é saída, né? O emigrar é sair, se verifica neste momento entre os que a habitam. A de quem? A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim não fosse, lhe ocasionariam, de novo, perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. É isso interessante. Então, apenas aqueles espíritos que fazem o mal pelo mal, aquelas criaturas realmente muito cruéis, esses que não conseguiram se esclarecer aqui, me faz lembrar, me recorda muito, e eu sugiro que vocês leiam aqui, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. A Caminho da Luz é uma obra muito interessante, porque ele mostra a história espiritual do nosso planeta e mostra esse momento em que espíritos que não eram adequados, que causavam confusão no outro sistema planetário onde eles viviam, foram aceitos, acolhidos aqui por Jesus. Por quê? Era uma penitenciária? A Terra não, a Terra era um planeta primitivo. E aí esses espíritos chegaram com conhecimento, mas sem desenvolvimento ético e sem desenvolvimento moral. E Jesus disse a eles, vão ser professores, vocês vão divulgar ciência, vão divulgar tecnologia para aqueles meus irmãos primitivos que estão lá começando a evoluir. E assim vem o primeiro surto evolutivo do planeta Terra. Agora é o segundo surto, em que esses espíritos que ainda estão apegados pelo mal, sejam aqueles que vieram lá do sistema da capela descrito no Caminho da Luz, sejam os daqui da Terra mesmo, que permaneceram apegados ao mal, esses que fazem o mal pelo mal, esses que já não são dignos de viver no mundo transformado. Cuidado para a gente não ficar apontando o dedo para os outros, dizer assim, aquele ali vai ser expulso, aquele ali vai ser exilado da Terra. Cuidado, porque nós é que podemos estar sendo exilados da Terra com esse comportamento orgulhoso, equivocado, vaidoso, intrometido na vida alheia. Vamos cuidar da nossa. Vamos trabalhar para que nós evoluamos e mereçamos permanecer aqui na Terra. E aí Kardec prossegue. Mas aí o que eu vou saber? O que vai acontecer com esses seres? Eles vão ser extintos? Não. Olha só que interessante. Irão espiar o endurecimento dos seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres, ainda atrasadas, equivalentes a mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazer esses países, esses planetas ou essas raças avançarem. Como? Século XXI. Nós já temos tanta miscigenação na Terra que não existem mais as chamadas etnias, porque não é raça, né? Raça, todo mundo é raça humana. Mas essas etnias, esses agrupamentos muito primitivos, aqueles que não se encaixam mais vão ter que ser professores em outro planeta. Aqueles divulgadores de fake news, de mentiras aqui, vão ser profetas, reveladores da verdade, num planeta de provas e expiações, que provavelmente vai estar entrando na fase de provas e expiações, e eles vão ser os grandes disseminadores, vão construir pirâmides lá, tá vendo? Vão construir aquedutos lá, para mostrar para os primitivos que dá para a gente poder ter habitações melhores. E vão trazer conceitos religiosos, apesar da imensa dor do exílio. E aí o que vai acontecer aqui na Terra? Já que vão embora os maus, o que vai acontecer? Vai haver uma imigração, vão vir espíritos. Alguns já são daqui mesmo, mas podem vir outros de longe. Tem um livro chamado Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, que descreve bem isso. Mas Allan Kardec já descreve isso lá na Gênesis. Não é novidade Manuel Filomeno de Miranda. Pelo menos não para quem estuda a codificação. Então, olha o que Kardec diz. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Show de bola, né? Maravilhoso, sim. Então vai ter a emigração, a saída daqueles que fazem o mal pelo mal, e a imigração, a chegada de espíritos bons para reencarnar, para habitar a psicosfera do planeta, impulsionando o bem, impulsionando a prática do bem. E é exatamente essa época que nós estamos vivendo. Lá no item 28 desse mesmo capítulo 18 da Gênesis, Kardec vai dizer para nós o seguinte, olha só, a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações, a velha que partia, a nova que está chegando, se confundem. Colocados do ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Então nós não vemos mesmo? Nós não observamos grupos tão diferentes, gente que só quer fazer o bem, às vezes nós vemos crianças em tenra idade. Greta Thunberg, por exemplo, uma menina, e começa a trabalhar intensamente para
a gente preservar o ambiente, para a gente cuidar do nosso clima, para a gente não destruir o nosso ambiente. Como é que a gente percebe isso? Enquanto adultos imaginam que derrubar árvore, ganhar dinheiro é a coisa melhor que tem. Então as duas gerações estão aí, por isso a gente tem essa confusão toda. Por isso que a Terra parece que a Terra está virada de cabeça para baixo. Porque as duas gerações estão presentes. A boa está chegando para transformar e aquela que ainda resiste, aquela que ainda evita de ir embora, querendo causar confusão aqui, se apega. E aí o codificador prossegue. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Pela natureza das disposições intuitivas inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, peraí, Kardec não está dizendo que a gente tem que andar por aí com uma maquininha de etiqueta assim, espírito em prova, espírito de expiação, espírito regenerado, espírito em prova, espírito de expiação. Não, não é isso. Nós não temos que sair rotulando os outros. Mas ele nos dá ferramentas para que nós nos avaliemos. E em que ponto nós estamos? Será que eu vou ser desses que estão na geração velha, causando confusão? Ou será que eu já sou da geração nova, que está aí querendo preservar? E se eu sou da geração nova, o que eu vou fazer com os meus filhos, com os meus netos? O que eu vou deixar de legado para eles? Porque de vez em quando a gente fica muito preocupado em deixar herança, mas a gente não deixa valores. Então, é completamente diferente, hein, gente? Herança é material, valores são os exemplos. E que filhos nós vamos deixar, que netos nós vamos deixar para esse mundo? É uma pergunta que se faz também. E aí o codificador vai dizer para nós, olha, vamos ver como é que são essas gerações? Quais são as características? Olha que texto interessante. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui um sinal indubitável de certo adiantamento interior. Então esses espíritos da nova geração, eles não têm necessariamente um rótulo religioso, mas eles têm religiosidade. Eles têm valores espirituais. Eles têm uma inteligência desenvolvida, mas não é uma inteligência do intelecto apenas. Tem inteligência emocional, tem inteligência afetiva e sabem colocar isso em prática. Já os outros, olha só. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, e muitos se dizem até muito crentes, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Vamos olhar em volta de nós. Em qual dos dois grupos nós estamos? Se os nossos atos, vamos fazer aquela proposta lá de Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, vamos fazer uma análise? Em qual desses grupos a gente está? Que características que a gente já tem? Será que eu sou mais da nova geração ou eu ainda tenho mais características da velha geração? Será que eu sou ciumento? Sou egoísta? Sou orgulhoso? Sou briguento? Ou será que eu uso a minha inteligência para espalhar o bem? Sou fraterno? Sou acolhedor? Entendo que as diferenças não são um ataque a mim, mas elas simplesmente fazem parte desse mosaico maravilhoso que se chama criação divina, em que os diferentes vão compor uma imagem muito mais bela do que se nós fôssemos todos iguais. Imaginaram um mosaico só de azulejos azuis? Que coisa feia que seria! Apesar de eu gostar muito da cor azul, ia ficar meio esquisito, ia ficar meio aguado. O bacana do mosaico é ter um azulzinho aqui, um vermelhinho ali, amarelo, verde, todos eles misturados. Então uma nova geração, ela é acolhedora da diversidade. Não quer dizer que ela compactue com o vício, ao contrário, ela usa a sua inteligência para vivenciar de forma saudável a existência. Já a outra não. Usa a inteligência, que também tem, para fazer o mal, para poder passar a perna nos outros, para levar vantagem, para esconder as suas mazelas. Dizem-se muito cristãos e são sem Cristo. Dizem-se muito religiosos e não têm ligação com Deus. Mostram até uma certa revolta, porque quando acontece alguma coisa que eles não querem, é Deus que está castigando. E Deus não castiga ninguém. Então vamos pensar bem. Não é para nós ficarmos apontando para os outros. Mas vamos aproveitar esse vídeo de hoje para olhar para nós. Qual das duas gerações nós somos? O que fazer? Porque alguns podem até dizer, mas e se eu me reconhecer da geração velha, Maurício? E se eu achar que eu vou ser exilado? Calma, criatura, não é sempre assim não. Se vocês lembram lá do primeiro texto que a gente leu, Kardec diz que só saíram daqui os que praticam o mal pelo mal. Você faz isso? Os que já são indignos de viver na terra transformada. Você se acha assim? Mas eu cometo muitos erros. Calma. Comete erros porque pode ser levado, pode ser induzido. Claro que o livre-arbítrio permanece, né? Foi levado, foi induzido porque também sintonizou com aquilo. Mas não vamos imaginar que todos os maus vão ser banidos. Alguns foram muito mais ignorantes do que maus. É isso que Jesus diz lá a Pedro no livro Boa Nova.
E olha como Kardec termina para nós o nosso vídeo de hoje. Ele diz assim: não se deve entender que, por meio dessa emigração de espíritos, sejam expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, a ela voltarão, pois se atrasaram porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior que o miolo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo, prejuízo aqui, preconceito, do mundo corpóreo, a maioria deles verá as coisas de maneira inteiramente diversa da que viam quando em vida. E aí é interessante, porque também está havendo essa chance do retorno de muitos de nós, que no passado abusamos, que nas nossas outras existências corporais fomos daqueles que disseminaram a guerra, que fizemos maldades, mas agora, mais amadurecido, olhando lá de lá, o quanto que isso fez mal para nós, a gente resolve reencarnar e pede para os amigos: olha, deixa eu ser espírita, deixa eu ser palestrante, deixa eu ser médium, deixa eu ser evangélico para poder disseminar uma mensagem de amor e de fraternidade, em vez de uma mensagem de segregação, de que só a gente que está salvo. Deixa eu ser católico e abraçar os meus irmãos de outras regiões e entender que a mensagem de Francisco de Assis, ela é universal, ela não é restrita só a uma das fileiras, mas ela diz respeito a todos que abraçam o ideal do Cristo. Isso tem acontecido, nós não temos só reencarnantes espíritas, não, eles estão encarnando em todas as regiões, em todas as partes. Espíritos que fracassaram. Nós, que estamos aqui nas fileiras do cristianismo, e eu tive a oportunidade de dizer isso para um amigo muito querido, novo amigo muito querido, mas muito querido, que diz assim: olha, no passado nós nos servimos do Cristo e agora nós estamos tendo a oportunidade de servir com o Cristo. Vamos aproveitar? Pensem sobre isso, vamos refletir sobre esse vídeo de hoje e fazer reflexões até a semana que vem para a gente poder perceber quantas e quantas coisas nós ainda podemos melhorar e mudar. Um grande abraço para vocês, se inscreva aí no canal, acione o sininho para receber notificações, deixa um like aí, se não quiser deixa um dislike, mas comenta aí embaixo. Diga para nós o que você acha. E se você tem algum tema que gostaria de tratar, manda uma mensagem para a gente, faz um comentário aí no vídeo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.